Fala galera, professor Valci com vocês para a gente fazer uma aulinha rápida aqui sobre a peste negra, tá certo? Vamos entender um pouquinho o que foi a peste negra, como ela chegou na Europa, quais os danos causados, como ficou o pensamento das pessoas naquele período, o que elas achavam, como é que aconteceu, é um mal colocado pelos céus, é a ira de Deus. O que aconteceu? O que foi a peste negra? Então, doença causada pelo bacilo aí, né, que desencadeou uma pandemia, proliferação generalizada no século XIV. Então, primeira questão, consequências, né? O que vai trazer de consequências essa doença? Crise, revoltas camponesas, Guerra dos 100 anos. Por que revoltas camponesas? Muita gente que vai começar a ficar passando fome, parentes morrendo, lugares fechados, muitas áreas onde, tipo, chega numa casa, tem um doente, eles queimam tudo com as pessoas. Então, não tem remédio, não tem cura. Vai ser uma questão assim de um caos total. E aí vai fazer com que as pessoas em situação crítica, com fome, se revoltem contra a nobreza. A Guerra dos 100 Anos vai estar aí essa guerra entre Inglaterra e França, que nós vamos falar mais a fundo sobre ela depois. E também vem a questão do declínio da cavalaria medieval, aquela pompa toda que tinha, os cavaleiros, aquela coisa heróica, isso aí vai cair, porque nada disso mais resolve. Começa a ver, não adianta o padre rezar porque a doença não vai embora, não adianta o heroísmo do cavaleiro porque ele não consegue matar a doença, ele começa a ser visto como inimigo pela parte de alguns camponeses, e aí vai virar uma confusão generalizada, uma briga generalizada em meio a uma pandemia. Origem. A maioria dos historiadores dão a sua origem ao Oriente, né? Eles dizem da China porque era a rota da seda. Então, o que acontece? Vão vir nos porões dos navios ratos contaminados, né? Então, esses ratos vêm contaminados, saem desses porões, principalmente nas cidades de Gênova e Veneza, que eram as principais cidades que praticavam o comércio marítimo pelo Mediterrâneo. Esses ratos vão para as cidades, vão sair dos porões, entram pelas cidades. As pulgas mordem ali o rato, puxa o sangue, pula numa pessoa, pula em outro rato e aí vai passando, proliferando. Rato é um bicho que quase não procria, né? E aí vai-se embora. Mas não é só a questão do rato, tá, gente? Vão ter mais problemas aí que vão ajudar a propagar essa doença. Não é só o fato de chegar ratos contaminados. Eles têm que proliferar. E por que eles vão proliferar nas cidades europeias? A grande questão é o seguinte: as cidades europeias, elas eram muito sujas na época, não tinha questão de saneamento, então lixos ficavam espalhados. Então, facilmente esses ratos se proliferaram. As suas pulgas começam a passar de um para o outro, aí começam a pular nas pessoas, aí as pessoas começam a adoecer. No estágio mais avançado da doença, a doença começa a se propagar não só pela questão dos insetos, mas também da forma viral, forma que nós conhecemos, como se transmite uma gripe por via aérea. Espirra, as gotículas vão com um monte de vírus no ar, pá, pega na outra pessoa, e assim vai se espalhando. Um doente passa para o outro, que passa para o outro. A sujeira das cidades, os ratos continuam a aumentar a sua população e assim sucessivamente. Então, olha aqui, contribuíram para a propagação da doença, precárias condições de higiene e habitação que as cidades e vilas medievais possuíam. Eram muito sujas, não tinha uma questão de uma área de jogar lixo, não tinha um esgoto, não tinha saneamento básico. E aí vai acontecer outro problema. Quando começa a ter uma doença, começa a se botar culpa em alguém, né?
E aí, primeiramente, eles começam a colocar a culpa em quem? Nos judeus. Dois motivos fazem com que eles coloquem a culpa dos judeus. Primeiro, o fato dos judeus não serem europeus. Os judeus vêm da parte oriental, né? Então, se a doença é oriental, os judeus são orientais, foram eles que trouxeram a doença. Mas vai ter também aí o cunho religioso, né? Os judeus são vistos como responsáveis por terem entregado Jesus à morte, a Europa era totalmente cristã, então havia essa questão também. Havia a questão da regional, deles serem orientais, deles terem vindos da parte oriental da Europa até a parte oriental do Oriente Médio, Jerusalém, aquelas áreas, mas havia também a questão religiosa. Tá? Então, milhares de judeus foram mortos durante a eclosão da peste, ou seja, muitos europeus cristãos mataram pessoas só pelo fato de serem judaicas e estarem alegando que eles são os responsáveis pela doença. Então, mata o judeu que acaba a doença. E não era assim. Nós sabemos que não é assim que funciona, né? Aqui mais um quadro, né, que representa a morte a cavalo. Então, havia vários e vários quadros que retratavam essa parte aí. Então, olha só, tem uma questão aqui. Isso aqui. Tá vendo esse bico? Alguns doutores da igreja, alguns padres que iam rezar, que iam fazer alguns procedimentos, eles colocavam essas máscaras. Tá vendo aqui a maletinha? Esses aqui são doutores que estão indo atender alguém. Eles colocavam essas máscaras com o intuito de não adquirirem a doença. Então, eu estou com essa máscara, pode espirrar à vontade que eu não vou respirar o vírus, eu vou sobreviver. E notavelmente funcionava. Muitas pessoas que agiam, né, como eles, como médicos, né, médicos da igreja, eles usando essas máscaras, muitos não se contaminavam realmente. Então, a morte do cavalo ao fundo, nessa pintura, o caráter universal da morte no contexto da pandemia. Por que a questão do caráter universal? Porque, gente, doença não escolhe classe social, né? O vírus não está nem aí se o cara é da nobreza, se o cara é do clero, se o cara é camponês, se o cara é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, se é alto, se é... A doença, ela é totalmente igualitária. Ela pega qualquer um e ela mata qualquer um. Tem essa história, tá? E eles tentam compreender essa questão. Por quê, né? Por que as pessoas morrem? E aí os artistas da época vão retratar muito isso, né? Alguns quadros, eles colocam lá a questão da dança macabra, a dança da morte, o fato de as pessoas ficarem muito próximas uma da outra e contraírem a doença. Então eles vão tentando criar teorias para justificar essa pandemia. Olha aí, uma das representações, né, a dança da morte. Então, você vê uma pessoa da nobreza, você vê uma pessoa mais pobre, você vê uma pessoa da igreja, não interessa. Não interessa de onde você é, não interessa de onde você vem. A doença, a morte, ela não vê isso. Sintomas. Como ainda não havia um desenvolvimento satisfatório da ciência médica nessa época, não se sabia as causas da peste e nem como tratar. Ela foi denominada negra por conta de afecções na pele da pessoa, ou seja, ia aparecendo manchas pretas na pele, principalmente virilha, nas axilas, né, nessas partes de dobras do corpo. Então, por isso que ela começou a ser chamada de peste negra. Mas o grande problema dela era a questão no pulmão, né? A peste negra, a peste bubônica, elas vão trazer inchaços nos pulmões, as pessoas vão morrer muito com insuficiências respiratórias. Então, a morte da peste era dolorosa, terrível, rápida, né? Variava pouco, coisa de 5 dias. Então, o que vai acontecer com isso? 1/3 da população europeia vai morrer dessa moléstia. A doença vai acabar indo como curso normal de toda a pandemia. Ela chega, atinge um ápice, contamina um monte de pessoas, algumas pegam, criam anticorpos e a doença cai. Na época não tinha
vacinas, quando nós vamos ver também em algum outro período da história, teve a gripe espanhola, também não vai ter assim uma vacina efetiva, muita gente vai morrer. Hoje em dia não, nós estamos passando aí por um período de pandemia, mas já tem remédios, várias vacinas já estão sendo testadas. Morreu muita gente? Morreu, mas perto do que morreram em pandemias anteriores, muito pouco. Então a peste bubônica, ela chega, ela devasta a Europa, a peste negra, a peste bubônica, assim chamada, devasta a Europa, mata um terço da população, chega e depois vai. Claro que não se extingue, ela continua, mas ela já não continua atingindo tantas forças, porque as pessoas vão realmente garantindo seus anticorpos, vão pegando resistência contra ela. Tá certo? Então é isso, gente. Como eu disse, era uma aula rapidinha sobre a peste negra. Agora a gente vai em breve voltar aí com algum outro assunto, provavelmente Guerra dos 100 Anos, para a gente entender. Tem que se ter a noção, tá, galera, que teve a Guerra dos 100 Anos, teve a Peste Negra, não são eventos separados. Peste Negra, Revoltas Camponesas, Guerra dos 100 Anos, são 3 eventos que a gente estuda separadamente, mas que eles acontecem ao mesmo tempo. Então, além de várias pessoas estarem morrendo da doença, milhares de pessoas morreram da guerra e milhares de pessoas morreram com as revoltas camponesas. Então, são 3 eventos que acometem a Europa ao mesmo tempo, mortes de várias formas. Então, a Europa passa por um período muito crítico no seu século XIV, tá certo? Então, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. Em breve estarei de volta. Até mais.